deixar você mesmo se apresentar para que você já comece, então, se conectar aqui com o nosso público e mostrar para todo mundo, né, como é que vai ser, como é que promete ser o nosso bate-papo dessa noite, tá certo? Então, seja muito Legal. bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu sou o Igor Venturini, eu sou professor de inglês. Eu também sou gestor profissional em vendas. Eu estou na área de ensino de idiomas, inglês especificamente, desde o começo de 2001, 2000, tá? Profissionalmente mesmo a partir de 2001. Mas desde 99, eu já, naquele comecinho em que eu não era realmente um professor, né? Que tudo começou com uma ajuda. Ah, eu estou precisando de uma ajuda para uma prova, é o filho do vizinho, o colega que precisa de uma tradução, e a gente ali quebrando um galho. Sim. Começou dessa maneira, foi a sementinha ali. E aí a coisa foi se desenvolvendo durante o meu período acadêmico. Eu continuei dando aulas, fazendo traduções, e sempre foi uma fonte de renda. Eu precisei me melhorar durante esse período. Apesar da minha área acadêmica ser outra, eu sou de outra área, já não estou mais atuando nessa área, né? É uma área muito boa, aprendi muito, mas não é o que eu gosto. O que eu gosto realmente é de dar aula, e aí eu acabei gerindo equipes. Trabalhava também com a parte de recrutamento e seleção, treinamento de novos professores, então eu também sou teacher trainer, é uma outra área que a gente cuida. Então, tanto o ensino para o aluno do uso do inglês contextual, como também o ensino de como aplicar a metodologia em aula. A Tá? metodologia que você criou. Exatamente. Eu adaptei ela da abordagem comunicativa, que é uma metodologia mais tradicional, e eu acabei Certo. adaptando ela para uma realidade mais dinâmica, que precisa de um uso mais específico para alguma área, e Tá. sem aquele monte de porcelana, aquele monte de lantejoula, e que no fim acaba enrolando, tornando a coisa mais dinâmica e mais eficaz. Uma das coisas que me fez assim, me atraiu em você, no sentido de Uhum. convidar você para participar do programa, foi Tá. um dia que nós conversamos e você me contou um pouco da sua trajetória e você me Uhum. disse assim: quando nós não estamos satisfeitos com alguma atividade que nos foi, né, apresentada e que a gente tá realizando, nós Uhum. temos a obrigação de transformar isso em oportunidade. Então, nesse ponto, eu acho que eu posso resumir bem todo esse papo que você já começou, eu acho bem importante, com uma questão de percepção. Tá? Tá. As pessoas falam muito, né? Ah, é uma realidade desafiadora, ah, eu tenho que ter uma equipe de alta performance, né? Esses jargões que todo mundo gosta, e tem um uso, tem uma direção, e isso dá um direcionamento, mas eu acho que voltando, e eu como professor, a gente consegue desmembrar, né, esses passos do processo muito facilmente. Eu acho que é uma questão mais de percepção. Tá? A grande questão, a grande sacada é a percepção. Às vezes, a gente se vê numa situação em que ela não é favorável, ela não é agradável, ela é tensa, pode ser desafiadora, mas às vezes é uma situação desfavorável. Você está numa situação em que ela não está legal. A questão de percepção que eu falei é como você faz a leitura disso. Se você não está gostando disso, se essa situação é desfavorável para você, eu acho que o grande desafio não está em você ser um trator e fazer força contrária contra toda a correnteza, mas sim, na verdade, de você fazer a leitura da situação como um mapa de oportunidades mesmo. Tem toda essa situação que me é desfavorável. Como que eu posso transformar isso a meu favor? Veja, não é uma questão da lei de Gerson. Não é eu vou dar um jeitinho para, né, como o pessoal fala, vou dar um cambal para virar isso a meu favor. Não é isso. É você fazer da maneira ética, da maneira correta, da maneira adequada, mas de uma maneira que isso possa me favorecer, né? Então, transformar o veneno em antídoto. Quando eu percebi que a situação em si que eu estava não era plenamente favorável a mim, eu percebi uma oportunidade de aprendizado. Quando me colocaram uma situação assim, olha, eu queria implementar isso daqui é interessante, tem esses gargalos aqui nos processos e tal, eu sempre fui muito bom de identificar padrão. Tá? Algumas áreas minhas eu não sou tão bom, mas a gente sempre joga mais luz no que a gente é bom. Eu tenho uma facilidade de identificar padrão. E eu identificava esses gargalos, essas oportunidades. E aí um dia alguém me falou assim, falou, olha, é dessa maneira assim que é. Quando você tiver o seu lugar, você faz isso da sua maneira.
E aí, voltando à questão de percepção e leitura, né? Eu poderia me sentir muito mal com isso. Quando, na verdade, foi o contrário. Eu olhei e falei, é isso. E aí eu tive uma epifania naquele momento. Eu falei, já sei. Se eu posso ter o meu lugar, eu posso fazer da minha maneira. Então, primeiro, e aí eu acho que é uma questão de humildade mesmo, você falar, então primeiro eu tenho que aprender. Eu vou ver o que eu posso aprender, e aí tudo que eu puder aprender, eu vou aprender, porque eu sou professora, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Aprendizado é eterno. Aprendizado você leva para todo lugar, não ocupa espaço, não tem nada. Você pode perder tudo na vida. Se você tem um conhecimento adquirido, você pode fazer do nada, você faz tudo. Então eu aprendi tudo que eu podia aprender. E veja, eu sou professor, né? Eu era coordenador. Eu aprendi da parte financeira, da parte de contrato, atendimento ao aluno, prospecção de clientes, e aí área de vendas. E aí foi onde eu comecei essa busca por conta própria. Né? O grande recado é, não fique esperando cair do céu. Agora, Igor, a gente vai entrar num quadro aqui que se chama assim, Nos Bastidores, tá? Porque é muito legal, assim, esse programa ele tem como um dos objetivos ensinar também as pessoas o caminho das pedras, não é? Então, uma vez que você aí drenou esse conhecimento, que você trouxe para a tua vida, que você colocou em prática e que você transformou isso em algo importante e material mesmo, algo resolutivo na sua vida, eu queria muito que você falasse o passo a passo disso. Não é uma receita de bolo, mas existem alguns desafios que são comuns às pessoas, não é? Então, por exemplo, o ato de reclamar, de desistir no meio do caminho, de achar que não pode. Eu queria que você falasse um pouquinho disso dentro dos bastidores da sua vida, da tua história. Pode ser? Sim. Todas essas questões que você colocou são as coisas que eu ouço comumente de todos os alunos, né? Uhum. Algumas mais de alguns, mais de outros, mas são queixas comuns entre os alunos. Como você falou, eu não tenho uma receita de bolo, mas tem algumas dicas que elas são infalíveis, tá? Porque sem esses elementos, sem esses ingredientes, não tem como as coisas acontecerem. O primeiro deles é disciplina. As pessoas falam de motivação, eu discordo. Você não precisa de motivação. Motivação te traz quando você se sente bem do que você fez. Aí você tem motivação. Então não existe, eu preciso estar motivado para fazer algo. Na verdade verdadeira, você precisa de disciplina. A única coisa que vai te fazer sair de onde você está e chegar a algum lugar é disciplina. Esse é o primeiro ponto, tá? Não tem como conquistar nada sem esforço e disciplina. E principalmente na área de ensino. Bom, a vida é um progresso, a vida é uma evolução, a vida é crescimento. Se você está vivendo uma vida em que você não está saindo do lugar que você está estagnado. Água estagnada apodrece, um carro que não funciona estraga, fruta que ninguém come fica ali apodrece. Então, o mundo é feito de movimento. Se você está parado no lugar, você já está errado. Você está errado, tá? Primeiro deles é disciplina. O segundo é realmente se perguntar o que você quer. Porque se você não sabe o que você quer, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar e qualquer coisa serve. Mas aí a pergunta é isso que você merece? O que será que você merece? O que será que você tem que alcançar? E aí eu puxo um gancho como professor. A minha visão de professor o aluno às vezes, ele tem uma visão de onde ele acha que ele chega. Olha, eu quero isso. Eu consigo alcançar isso. Eu como professor, e eu como técnico, eu enxergo onde o aluno é capaz de chegar. Mas como eu não sou um construtor de sonhos, mas eu sou um disseminador de sonhos. Eu sou a faísca do sonho. Não basta eu enxergar a técnica de onde o aluno pode chegar, eu enxergo o que ele pode conseguir. Então, parte do que é ser professor, não para mim, né, para um monte de gente, mas parte do que é ser professor é eu enxergar e mostrar para o aluno onde ele merece chegar. E tentar passar um pouco desse sonho para ele. Porque daí você fala, poxa vida, é verdade, eu achava que eu podia voar 1 metro. Mas, na verdade, eu sou uma águia. Eu vou voar 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eu vou até o espaço. Então, sim, você é capaz. E cabe ao professor mostrar isso. Mas nada vem sem disciplina. Eu acho tão interessante, eu gosto muito disso. Eu sou sua aluna, né? Eu sou aluna do Igor, sim, não é?
Eu posso Sim, dizer muito que boa. realmente é o seu diferencial. Não é só o preço que a gente paga, é o benefício que a gente leva, né, Igor? Exato. E quando alguém enxerga na gente as nossas capacidades implícitas, aquelas que nem a gente enxerga, isso realmente é um diferencial, né? E é engraçado que você falou isso, e eu queria te perguntar exatamente sobre essas crenças, porque assim, você conjuga Uhum, duas coisas, duas atividades que uhum, muitas pessoas têm como uma barreira. Então, por exemplo, eu já uhum. falei muitas vezes, já ouvi muita gente falar: jamais eu vou falar inglês. Imagina, inglês não é para mim, eu não consigo, eu não entendo, eu não gosto, né? E vender Sim. também, não é? Então, assim, depois que eu fui fazer a minha carreira solo, eu pensei assim, gente, e agora, né? Formação eu já tenho, como é que eu vendo o meu peixe? Eu Uhum. só trabalho com indicação. São poucas as pessoas que caem de paraquedas e falam, eu queria te conhecer. A Uhum. maior parte dos meus alunos são por indicação de outras pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não enrolo o meu aluno. Eu tenho por razão, e não é nem por ética, é por uma questão de inteligência. Eu não enrolo o meu aluno. Por quê? Se eu encebo, se eu fico demorando para o meu aluno aprender, ele demora para aprender. Eu não tenho tempo. Eu quero que ele aprenda pra caramba num curto período de tempo. Por quê? O efeito psicológico que isso tem no aluno, da autopercepção de que ele já é capaz de A, B, C, D, E, o aluno pira. E aí ele passa a ser um divulgador do meu serviço, ele com todo mundo que ele fala. Por quê? Porque isso coloca a pessoa num estado emocional muito positivo. Então isso é bom Sim. para mim. Então esse é o primeiro ponto, tá? Eu não enrolo com o aluno. É claro que o aluno ele sabe, ele tem que fazer alguma tarefa, ele tem que praticar, ele tem que fazer A, B, C e D. Senão ele não vai ter o resultado que ele espera. Não é Certo. porque eu sou o mandão, mas é porque senão ele não vai ter o resultado que ele espera. Uhum. Eu percebi outras coisas também. Aonde os outros erravam e erram, eu tomei como aprendizado. Então, onde os outros fracassam, eu sou bem sucedido. Porque aprender com os erros, não os próprios só, aprender com o erro dos outros é muito bom. Porque eu percebia que uma das queixas que os alunos tinham, e aí já pincelando no que você colocou, uma das queixas era demora muito para aprender. Eu quero aprender logo. Eu vou na escola, mas eu fiquei lá 1 ano, 2 anos, eu não aprendi quase nada. Essa é a queixa. Não estou Tá. criticando escolas aqui, tá? São que os alunos alegam. Então, eu não consigo aprender, demora muito, é muito exercício, eu não tenho saco, enfim, são diversas queixas que eles têm. E aí eu percebi que realmente o conteúdo programático ele é espaçado de uma maneira que, lógico, por uma questão comercial, leva-se mais tempo. Em Uhum. compensação, você tem outras coisas em ganhos que aí cada tipo de comércio tem. A minha sacada é, você vai aprender logo, se você fizer o que eu estou falando, se você fizer o que eu orientar, da maneira que eu orientar, você vai aprender, no mínimo, na metade do tempo que você espera. Uhum. Porque eu vou sentar com você, eu vou pensar numa agenda, nós vamos casar as ideias, vamos ver como você pratica. E aí você vai ter um resultado muito bom. Com isso, todas as pessoas que você conhece, quando eu falo todas as pessoas que você conhece, são todas as pessoas. Você vai falar de mim. E isso para mim é divulgação gratuita. É, Então aí eu já começo a quebrar o pessoal, porque certo. daí eu Tá. passo na frente. Entendeu? Esse é o É, primeiro ponto de vendas. tá. Tem mais alguns? O seu a gente vai deixar mais para frente. Não, tem algumas sacadas aí de vendas que a gente coloca, né? Tá. É, a questão de colocar o inglês no dia a dia a gente fala muito, né? O foco no cliente, o foco do cliente. A grande verdade é, como professor, eu tenho que pensar assim: para que serve isso aqui para o aluno? Aonde que ele vai usar isso aqui? E eu me coloco no lugar do aluno. Então envolve também a empatia, que já é natural do professor, de eu me colocar no lugar do aluno. Então, assim, próxima vez que você for, exemplo, tá? Próxima vez que você for no mercado, a gente já viu frutas, legumes e produtos e tal. Quando você for no mercado, eu quero que você tire foto do que você comprou e você me manda pelo WhatsApp. Descreva os produtos que você comprou. Então ele vai falar números, quantidade, tipos de produto. Ele vai falar containers, que é garrafa, lata, sacola, pacote, saquinho, enfim, né? De maneiras assim. E quanto custou. Então Isso ele eu vou acaba falar. passando por várias coisas, né? Isso é uma loucura, deixa a gente inspirada. Você anda na sua casa
né, conversando com shampoo, com potinho, com negócio. Você anda, é uma coisa de louco isso. Às vezes eu me pego louca aqui. Um dos motivos de eu levar muito a sério o que eu faço não é só pelo dinheiro. É lógico que eu gosto de dinheiro. Eu dou aula por dinheiro e eu estudei para poder dar uma aula excelente, para oferecer um serviço de qualidade, um produto de qualidade, justamente para eu poder cobrar isso. A pessoa não está comprando um pão com manteiga comigo, né? Se ela quiser um pão com manteiga, infelizmente comigo ela não vai ter. Eu vou oferecer o melhor, porque eu acho que para mim só o melhor. Então eu vou oferecer para o meu aluno o melhor. Por que que é isso? Não é só pelo dinheiro, tá? Um pouco da minha vida pessoal. Durante um tempo na minha vida, um bom punhado de anos aí, eu enfrentei depressão, tá? Eu tive um quadro de depressão bem complicado, bem severo. Eu tinha crises de ansiedade horríveis e eu cheguei a ter, durante um bom período de tempo, síndrome do pânico. Eu acho legal pontuar esse tipo de coisa, porque às vezes as pessoas estão aí assistindo ou conhecem alguém, né? Às vezes falam, isso é bobagem, né? Vai trabalhar que passa. Na verdade, não. Esse é um problema sério, ele merece atenção. É importante que para você se sentir bem, porque você merece se sentir bem, tá? Você procurar uma ajuda profissional, um psicólogo que você confie, um psicanalista, um profissional, procure uma pessoa da sua confiança, converse, coloca para fora, trabalhe essas questões. Caso seja necessário você tomar alguma medicação, que você tome até você conseguir realmente ultrapassar, porque é necessário. Durante esse período da minha vida, e a gente fala muito de gratidão, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, eu falo assim, durante um período da minha vida, esse período negro que eu falo, uma das poucas coisas que me fez realmente ter motivação para sair da cama, tomar banho, escovar os dentes, fazer a barba, pôr uma roupa e continuar vivendo literalmente, foram meus alunos. Porque não era só mais para mim. Quando você entra numa sala de aula e você vê o rosto de cada aluno, eu não falo só criança, tá? Porque eu dava aula para criança de 7, 8 anos até adultos, business English. Então você olha para a cara dos alunos, você sabe que atrás de cada aluno daquele tem um pai e uma mãe que às vezes não teve a mesma oportunidade. Às vezes você vê uma pessoa que o pai e a mãe está suado ali trabalhando para poder pagar para dar uma oportunidade. Então é um sonho, né? E eu enxergava esse sonho dos alunos e eles passavam esse carinho de volta. Eu tive muito afeto dos meus alunos. Eu amo realmente os meus alunos. Então, muitas vezes o que me fazia sair da cama e viver foi o sonho dos meus alunos. E eu simplesmente olhava no espelho e falava assim, eu não posso deixar a peteca cair, porque isso é importante, isso é muito sério. Eu acho que todo professor tem que ter noção dessa realidade, da profundidade, da seriedade do sonho de um aluno. Se ele não quiser mais, é outra história. Aí é outros 500. Se ele não tem mais condições, é outra história, mas é um sonho de uma pessoa. Um professor ele tem o poder de salvar uma vida e o poder de destruir o futuro de uma pessoa. Tá? A gente conhece aí, eu sei que vocês que estão assistindo conhecem alguma pessoa, e eu estou dando um exemplo geral aqui, tá? De algum professor que, de repente, ele soterrou o seu sonho de alguma coisa, às vezes por uma frase infeliz, uma colocação infeliz, um comportamento infeliz. Então, o professor tem que ter muito cuidado com isso. Então, não é o meu sonho. Foi uma coisa que me ajudou a atravessar esse período negro, a grande noite da minha vida, foi a seriedade disso. Então, antes de ética profissional e tudo isso, é a questão do sonho do aluno. Já que a gente está falando da sua vida, então, já vou fazer um gancho e a gente vai entrar num quadro que se chama Me Conta Aqui. Porque também esse momento do programa Me Conta, ele traz um pouco dos bastidores, mas ele traz um pouco do ser humano também. A gente quer saber um pouco de você. Então, assim, o Igor, né? Ele é professor de inglês, ele é gestor de vendas. Eu sei que você tem uma holística aí na tua vida. Você tem, né, algumas outras atividades. Eu queria que você falasse dessas atividades das pessoas também. É engraçado que isso era uma coisa paralela, né, que eu fazia, que era um hobby meu, era uma coisa que eu sempre gostei. E era uma coisa minha. Eu sempre fui muito reservado na minha vida pessoal, então eu ficava ali guardadinho e tal. Mas aí eu acabei percebendo que isso ajudava outras pessoas e as pessoas se interessavam. E aí o fato de ser professor, né, parece que o universo conspira e atrai nessa direção, naquele papo meio místico, né? Essa questão de ser professor de inglês, as pessoas me pediam, me ensina não sei o quê, me ensina isso, me ensina aquilo.
E eu acabei casando em ensinar o idioma com ensinar outras coisas. Então, por exemplo, uma das minhas grandes paixões na vida são ervas, né? Ervas em geral. Tanto, não a parte terapêutica, tipo, eu vou usar a erva como um remédio. Não, essa parte não. Essa parte precisa de um conhecimento específico, acadêmico, não é minha área. Mas a parte mais ritualística, a parte fitoenergética, né? Mais mística, vamos dizer, das ervas, é uma coisa que eu gosto muito. Muito, eu faço com muito carinho. É também um ponto, é um oásis na minha vida, sempre foi. Cuidar das minhas plantas, cuidar de ervas, saber como trabalhar as ervas. Incenso, um rolinho de erva, por exemplo, que eu tenho aqui. Deixa eu pegar um. Esses rolinhos de ervas que a gente usa para queimar. Então, cada erva que serve para cada coisa. Eu também faço sabonetes. Sabonetes, né? Então, maravilhosos. Fala pro pessoal, quanto tempo você gasta para fazer um sabonete, Igor? um sabonete de erva mesmo, do jeito que ele tem que ser feito, fazendo, vamos dizer, uns 15, 20 sabonetes, no mínimo umas 2, 3 horas. Gente, é um ritual, vocês não estão entendendo. Não é uma coisa assim, um brigadeiro. É um ritual. Não, é uma não coisa passo a passo, é uma loucura. Não. E o sabonete é tudo de bom. Você vai tomar banho com sabonete, você fica cheirando, né, a erva que tem nele ali. É muito gostoso. Eu gosto de ouvir música, eu gosto muito de aprender muita coisa. Então eu sempre fui muito curioso. E eu, graças a Deus, eu acho que é uma coisa que eu mantenho até hoje, essa curiosidade desde criança, de querer saber o que que é, por que que é, como é que é, da onde que veio. Peço a vocês que estão assistindo, nunca percam essa curiosidade, que é ela que vai levar vocês adiante e vai criar oportunidade de crescimento. É muito difícil você ter empatia. E não é com todo mundo que a gente tem empatia, não é? Então, nesses momentos também, existe uma questão de autoconhecimento, onde você tem que buscar dentro de você elementos para conseguir se relacionar com aquela pessoa e dar certo com ela. Porque muitas vezes ela não vai sair da sua vida. Ela nasceu dentro da tua história, né? Então, precisa rolar, não vai ter jeito. E isso também é um aprendizado. No papel do professor, isso é fundamental, né, Igor? Sempre, sempre. O professor, na verdade, o bom professor, na minha opinião, eu acho que ele tem que criar uma persona, tá? O Igor, eu sou uma pessoa. Eu tenho a minha individualidade. Eu jamais vou colocar a minha individualidade de lado. Por outro lado, como professor, eu tenho que ter a sensibilidade de que, muito provavelmente, o meu aluno, ele não gosta das mesmas músicas, ele não gosta das mesmas músicas que eu, ele não tem a mesma vivência que eu, ele não vem de um lugar que eu venho. Então, por exemplo, eu conheço muita música que eu não gosto. Muita música que, por exemplo, eu não compraria o CD para pôr para ouvir. Não gosto. Mas eu conheço a letra, eu sei o álbum, eu conheço o autor, eu conheço o cantor. Por quê? Porque o meu aluno gosta. Né? Puxando mais um gancho de vendas aí, né? De conhecer o cliente. Você tem que conhecer o seu cliente. Não adianta, por exemplo, para Carla, eu trazer uma música de pop super, ultra, mega moderno, que ela vai falar assim, mas quem é esse cantor? Da onde veio isso? Muito provavelmente eu vou fazer uma abordagem de um flashback mais recente. Não tão antigo, porque ela não vai lembrar. Não tão antigo, o mais recente. Pensando. Eu não vou pegar uma coisa muito antiga, mas eu vou pegar uma música um pouco mais antiga. Eu não vou pegar, por exemplo, essas músicas de agora. Eu não vou trazer Britney Spears, ela pode até ouvir. Mas eu vou tentar adequar à realidade do aluno. E eu sou obrigado, como professor, a entender e me moldar essa realidade. Né? Se eu não consigo fazer a leitura do aluno, eu não vou ser um bom professor. Se eu não consigo fazer uma boa leitura do meu cliente, eu não vou conseguir vender direito. Porque não é porque eu não tenho um produto bom. É porque eu não enxergo a necessidade que o meu aluno tem. E tem mais uma coisa. Eu sempre falo assim, o aluno me pergunta, como que eu vou saber se eu estou bom o suficiente? Você que está assistindo, está pensando assim, no que eu faço? Não precisa ser só de inglês, né? Já que a gente saiu do inglês, não precisa ser só de inglês. Qual é o indicador, né? Qual é o KPI, né? O Key Performance, né? Como que você sabe que você está bom o suficiente em algo? Quando você é capaz de ensinar para outra pessoa. Então, o termômetro, né? aquela anteninha do professor, a pedra de toque do professor sempre é a melhor. Você sabe que você é bom em algo quando você é capaz de ensinar para outra pessoa. Então,
Isso envolve preparação, envolve estudo, envolve disciplina, envolve esforço, que é tudo seu. É um Exato. comprometimento seu com você. Se você não estiver preparado, se você não se preparar, aí é outra história. Você precisa se preparar. Você precisa correr atrás. Tem que ter o trabalho anterior. Se É isso. não, não tem mágica. Qual é a frase que te representa? Kaizen é aprimoramento constante. E o que te deixa contrariado? Eu acho que existe aí uma questão de injustiça. É uma coisa que eu não tolero. Outra coisa que me incomoda, e aí já vem como professor, é a pessoa não se esforçar, é a pessoa não buscar um crescimento. Como que você costuma fazer esse feedback com os seus alunos ao longo da caminhada? Como é que funciona isso para você? Olha, Porque eu acho que o muitas pessoas feedback ele tem perdem que ser... alunos por causa do feedback, né? Sim, sim. Feedback, na verdade, feedback é muito delicado. Você preparar e dar um feedback é uma arte. Não é difícil de se aprender. Já, a primeira coisa que eu falo, você dá um feedback, a maneira de se dar um feedback não é difícil. Existe uma técnica para isso. Mas o feedback é necessário e você tem que ser sincero. Então eu parto do princípio que eu tenho que jogar limpo com o meu aluno. Se ele errou, ele errou. Né? Tem professor que fala assim, não vou falar que ele errou, porque senão ele vai ficar chateado, ele vai cancelar a aula. Não, pera um minuto. Se você se equivocou e você errou, e eu espero que você erre, porque senão você não precisava ter aula, porque em cima do seu erro eu vou trabalhar. Então o erro do aluno é uma coisa boa. Então o feedback, na verdade, ele tem que ser focado em apontar onde você melhora. Então o feedback ele é uma alavanca, ele é um empurrãozinho para andar cada vez mais. Então esse quadro a gente chama Quem te quer, como te tem. Além de ensinar inglês para todos os níveis, eu gosto muito de dar aula para criança. É onde a gente tem mais afetividade, né? Eles são muito sinceros, a gente dá muita risada, é muito legal. Mas eu tenho focado mais na parte mais adulta e voltada para negócios. Mas não só voltado para negócio. Um dos níveis que mais me dá prazer ensinar é o básico. É quem não... eu não sei nada. Para quem não sabe nada, para quem vai começar do zero, quem começou e parou, eu não lembro de nada. Então eu ensino para vários estágios. Eu já sei, eu preciso trabalhar a minha fluência. Vamos trabalhar. Olha, eu já sei mais ou menos, eu já estou ok, eu tenho algumas dúvidas, preciso de algumas revisões pontuais. Vou fazer uma entrevista de emprego, é uma outra situação. Olha, eu sou professor de inglês, eu queria conversar com você, a gente fechar, e aí, como aulas mesmo, eu queria fechar um pacote de 3 aulas, 4 aulas, e a gente senta, eu vou te passar um cronograma, você me fala o que te interessa, e a gente faz aulas disso. Tá tudo online, ok? A gente faz aulas de metodologia, de prática, de abordagem comunicativa, como você prepara atividades em tempos de pandemia, inclusive, porque antes a gente imprimia flashcard, né? Levava papelzinho e tal. Hoje, como que você adapta a uma realidade online? Outra coisa, eu era responsável também pela parte de recrutamento e seleção, tanto de professores como outros funcionários. Então, recrutamento e seleção para o pessoal de RH em inglês, a entrevista de emprego em inglês é uma coisa que eu sei do avesso, em inglês. Então, em português é muito mais simples. Quando uma pessoa precisa de ajuda, numa consultoria, um trabalho extra, vamos bater um papo, você me dá umas ideias, a gente sempre faz isso também. Outra coisa, tradução. Eu também trabalho com tradução. Tá? Eu tenho traduzido alguns livros infantis, eu gosto muito disso. Algumas obras aí eu estou traduzindo, logo logo vai ter novidade. Eu gosto muito de trabalhar com pequenos grupos ou aula individual. Eu gosto bastante dessa maneira de trabalhar. E me dá prazer trabalhar com isso. Isso da parte profissional. Você perguntou da parte pessoal, né, para conhecer um pouco mais. Além das ervas, eu trabalho com 2 tipos de oráculo. E isso era uma coisa que era do meu caminho pessoal, que nem eu falei, a minha vida, isso é minha vida pessoal, eu deixo guardado, eu sou reservado, eu não gosto de ficar jogando para cima, nada disso. Eu sempre mexi com o oráculo. Comecei oficialmente a mexer com o baralho cigano mesmo em 2012. Mas isso já vem de família. A minha bisavó, além do baralho cigano, ela sabia ler a borra do café. Então isso é uma coisa que vem de família. Borra do café se perdeu, morreu com ela. Mas a questão do baralho cigano é uma coisa que eu herdei de família e eu tenho muito carinho, muito respeito e eu deixo lá. É uma coisa que eu não abro muito. Apesar de jogar e ler e ok.
Mas a minha grande paixão são as runas. Eu sigo um caminho aí ligado à divindade nórdica já há um tempo. Faz 8 anos que eu estudo runas, o oráculo de runas e também a parte religiosa dos mitos, né? Então não é só o filminho da Marvel, não tem nada a ver com aquilo. Aquilo ali é só uma sacada. Mas a parte de mitos, a parte do Havamal, como que essas divindades se conversam entre si, e também o oráculo. Eu jogo runas também. Gosto muito de fazer bind runes, que são runas combinadas, então essa parte mais mística de Cider e Galder, eu gosto de mexer com isso também. Ervas, eu falei, eu gosto de mexer com ervas, né? Também dou aulas, eu dou aulas e cursos disso também. Em breve, e já vou jogar aqui na live mais uma novidade, em breve, o meu curso de baralho cigano, eu vou divulgar as datas. A apostila eu estou redigindo, então eu não vou copiar da internet e jogar de qualquer jeito. Eu não trabalho dessa maneira. Eu vou, em breve, liberar a inscrição do curso de baralho cigano. Eu sou mestre em Reiki também. Eu dou curso de Reiki, além de dar curso de erva e todos os outros. Eu sou mestre em Reiki, trabalho com Reiki já pelo menos há uns 10 anos, já estamos em 2020, né? Uns 10 anos, pelo menos, eu trabalho com Reiki. E, nossa, eu acho que é mais ou menos isso. Gosto de ouvir música, eu gosto de jogar videogame, gosto de conversar, gosto de fazer um monte de coisa também. Gosto de cozinhar, é uma maravilha. Dos seus gatos? Eu gosto de gato, eu adoro bicho. Eu não mato bicho, eu salvo os bichinhos, eu solto na natureza. Eu não mato nem aranha. As aranhas que tem, às vezes, em algum cantinho aqui em casa, elas são respeitadas, eu não mato bichinho, eu tiro os bichinhos e solto na natureza. Uma coisa que eu não faço. Poxa, Igor, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. E você tem o seu endereço no Instagram, você tem YouTube. Não, tem seu YouTube canal não. YouTube? Hã? Não. Mas não? tem o meu canal no LinkedIn, tem lá o meu registro no LinkedIn. Tá. Mas eu realmente gosto de mexer muito com o Instagram. Eu acho ele muito mais ágil do que as outras mídias. Então, por conta de tempo mesmo, eu dedico 80% do meu tempo para os meus alunos. Eu decidi isso para mim. Então, eu dedico 80% do tempo para os meus alunos. Esses 20% eu gosto do Instagram pela facilidade com que a gente publica e interage. Então, me chama no Instagram, no direct, e a gente ali vai ideia. É isso que eu ia te perguntar. A gente vai colocar todos os seus contatos, mas o Instagram é o contato mais imediato, assim, é o mais rápido. É imediato. As pessoas que quiserem saber tanto do curso de inglês, como de palestras, que você faz palestras também, né? Sim, sim. Treinamentos em corporativos, atendimento a professores, alunos, crianças, jovens, adultos, em todos os níveis. Tradução. E também a parte mística aí da sua formação, né? Que são os cursos que você vai divulgar. Então, pelo Instagram, as pessoas ficam sabendo de tudo ao seu respeito. Esse é o seu melhor canal, né? Melhor canal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.